Mais uma vez, boa noite a todos, meus irmãos e irmãs que estão aqui. Hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2024, até que o Senhor tem nos ajudado e nós estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a sua palavra. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades de Deus, do ser de Deus. Na teologia sistemática, isso leva o nome de ontologia, ou teontologia, na verdade, né? Estudo sobre o ser de Deus, né? Mas nós vamos estudar não pelo ângulo da teologia sistemática, mas vamos estudar por um ângulo um pouco mais piedoso. Quem nos traz e nos ajuda nisso é o livro de A.W. Pink, Os Atributos de Deus, um livreto simpático que nós conseguimos comprar por uma bagatela. Eu asseguro aos irmãos e irmãs que não estou recebendo nenhum tipo de percentagem nisso aqui, mas é um livro interessante, porque os compêndios teológicos, sistemáticos, são úteis, mas por vezes, por causa do objeto, que é o aluno da teologia, eles acabam esquecendo de tocar na vida cristã, nos pontos mais calientes. E como nós estamos na igreja, eu creio que W. Pink nos é mais útil, porque ele vai apontar tanto para o que são os atributos de Deus, como nós podemos vivenciá-los na nossa vida cristã, que diferença isso faz como cristãos. Então hoje nós iremos ver 3 atributos, 3 atributos de Deus: a onisciência de Deus, a imutabilidade de Deus e o poder de Deus. Nós veremos uma breve apresentação deles e logo em seguida o W. Pink fará algumas aplicações para a nossa vida cristã. Aí, após essa leitura, nós vamos fechar para debate, aí encerro a gravação aqui, tá? Então vamos começar pela onisciência de Deus, né? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro, conhece perfeitamente todos os pormenores da vida, de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Seu conhecimento é perfeito, ele jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Sim, tal é o Deus a quem nós temos de prestar contas. Então nós temos aqui uma primeira apresentação sobre a onisciência de Deus, o conhecimento total de Deus. Embora ele tenha dado uma lista, né? Essa lista ela não é exaustiva, né? Deus tem todo o conhecimento, não conseguimos nem ter a dimensão do que significa isso, porque nós conhecemos apenas uma parcela, né? Por exemplo, nós não conhecemos o que há por detrás destas nuvens espessas que se chama universo, e também nós não conhecemos os micro-organismos que estão até mesmo dentro do nosso corpo agora. Então Deus tudo conhece. Um outro parágrafo ainda assevera, né? A onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Eis a aplicação. Em tempos de aflição, ele diz com Jó, mas ele sabe o meu caminho. Jó 23:10. Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, está em Salmo 103:14. Em tempos de dúvida e vacilação, eles apelam para este atributo, dizendo: sonda-me, ó Deus. Salmo 139:23. Podemos perceber os traços devocionais da abordagem do atributo de Deus. Sabemos que a dor e o sofrimento são sensações intransferíveis. Por melhor comunicador ou comunicadora que nós possamos ser, jamais conseguiríamos traduzir as nossas dores para nem tampouco os nossos cônjuges, por mais íntimos que eles sejam, porque a dor é algo intransferível. Mas Deus, ele sabe. Deus é o único ente que, além de nós, conhece a dimensão das nossas dores
tristezas, devastações que podem assolar mente e coração. Então a onisciência, ela tem sim um reflexo na nossa vida devocional para com Deus. Contudo, deve assinalar-se que nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. Nada jamais aconteceu, nem acontecerá apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente com infalível regularidade até o fim da história da terra. Isso está lá em Gênesis 8:22, que a redação diz algo assim: enquanto houver terra, haverá a semeadura, sol, chuva, noite, as estações do ano. Foi uma promessa que Deus fez a Noé e à criação. Todavia, é o seu conhecimento a causa da referida sucessão de eventos. Vou repetir: todavia, é o seu conhecimento a causa da referida sucessão de eventos. Ou seja, está dizendo que nós sabemos disso. Nós sabemos que tem chuva, sol, noite e dia. Assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque Ele ordenou que existissem. Então, o que Ele quer dizer é que, apesar de nós sabermos que agora é noite e amanhã será dia, não é o nosso conhecimento que faz a noite ser noite e dia ser dia, mas é o fato de que Deus deu o start, por assim dizer, da criação, e é por causa da sua vontade e poder que existe noite e dia, frio e calor. Embora todos nós conheçamos as sensações de frio e calor e conseguimos entender que o dia tem, entre aspas, um período noturno e um período diurno, mas o nosso conhecimento não causa o dia e a noite, quem causa isso é Deus. Ou seja, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e as coisas acontecem não por causa do seu conhecimento, mas por causa do seu poder. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais desses atributos. Então, à medida que nós vamos avançando com os atributos de Deus, nós vimos agora a onisciência, nós iremos perceber que não é possível de fato desfragmentar Deus. Não é possível fragmentar o Senhor naquilo que Ele é. Nós podemos, em algum momento, elencar um atributo, selecionar isto, mas isso não é Deus. Nós não podemos reduzir Deus a um atributo. Nós percebemos que isto agora vai se transformar num emaranhado. Nós estamos trabalhando com onisciência, mas nós vamos ver que a imutabilidade, ela vai confluir um pouco com essa onisciência e com o poder de Deus. Vamos avançar um pouco mais, acho que isso vai ficar mais claro no atributo seguinte. O segundo aí é a imutabilidade de Deus. Esta é uma das perfeições divinas, não suficientemente examinadas. A imutabilidade de Deus, que é o fato de Ele não mudar. É uma das excelências do Criador que o distingue de todas as suas criaturas. Deus é perfeitamente o mesmo. Não é sujeito a mudanças nenhuma em seu ser, em seus atributos, em suas determinações. Daí Deus é comparado a uma rocha, isso está lá em Deuteronômio 32:4, que permanece inanimóvel quando todo o oceano circundante está numa condição de contínua oscilação, sempre se mexendo, Exatamente assim, conquanto sendo sujeitas a mudanças todas as criaturas, Deus imutável. Visto que Deus não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança, Ele é eternamente o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, nós estamos sendo apresentados a um atributo que nós desconhecemos, a sua experiência vivencial, porque nós mudamos, nós não somos os mesmos de ontem. Bom, em certa medida sim, nós temos o mesmo CPF, o mesmo RG, mas veja, nós percebemos que com o passar do tempo os cabelos vão ficando brancos, alguns vão caindo, nós não nos locomovemos com tanta destreza, porque nós estamos mudando, é assim que é a vida, mas Deus, Ele não muda. Então isso às vezes nós não conseguimos entender estas coisas. Há um belíssimo texto, eu acabo de lembrar dele, mas que a imutabilidade de Deus transforma num consolo,
quando ele diz: eu sou o Senhor Deus e não mudo, e ainda quando vocês forem velhos, eu os carregarei. Isso é belíssimo, porque nós somos atravessados pelo tempo, ficaremos fracos, a nossa mente irá falhar, mas Deus continuará sendo nosso Deus, mesmo quando nós não consigamos reconhecer a sua face. Isso é um consolo para a gente. Há mais outros consolos aqui e aplicações que o Pink irá nos enriquecer. Primeiro, Deus é imutável em sua essência, sua natureza e seu ser são infinitos e assim não sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando ele não era, jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evolui, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. Isso é ao mesmo tempo entendível, nós entendemos, mas é também difícil de conceber. Eu acredito que já deva ter dito aqui sobre aquela pergunta que as crianças fazem: quem criou Deus? Quando Deus nasceu? Essa é uma pergunta de uma criança, porque crianças são curiosas. Mas há um elemento nesta pergunta que é um elemento incorreto. Deus não nasceu, ninguém criou Deus, mas a criança ela faz essa pergunta porque ela está retirando da sua experiência de ser humano. Tudo que ela vê nasce e cresce e morre. Deus, ele está fora do nosso arco de existência e às vezes nós não entendemos isso. Vamos ver outra aplicação. Segundo, Deus é imutável em seus atributos. Tudo o que os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado a existência, são precisamente os mesmos agora e permanecerão assim para sempre. E isso necessariamente, pois eles são as próprias perfeições, as qualidades essenciais de seu ser. Então Pink agora ele para de falar um pouco sobre ele ainda está falando da imutabilidade de Deus, mas ele para de focar só nesse atributo e começa a espalhar para todos os outros, dizendo que Deus é imutável em todos os seus outros atributos. Então a imutabilidade atinge a onisciência de Deus. Deus sempre foi onisciente. A imutabilidade, ela está associada à bondade de Deus. Deus sempre foi bom. A imutabilidade está associada à onipresença de Deus. Percebe que a nossa tentativa de selecionar os atributos, ela chega num tipo de impasse, porque Deus ele não é, como eu disse, fragmentável, mas nós estamos usando essa parte mais didática aqui para tentar ver. E aí nós precisamos sempre ter uma clareza como esses atributos também irão refratar na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, e como Deus ele é imutável. Mas espere, talvez alguém possa perguntar: como é que nós podemos pensar na encarnação? Porque Deus ele acaba encarnando-se e assume uma natureza humana. Alguém talvez diga assim: então Deus mudou, porque ele não tinha a natureza humana e agora passa a ter em Cristo. Não, Deus não mudou, ele continua o mesmo. Jesus Cristo sempre foi Deus, ele foi adicionado, a natureza humana na segunda pessoa da Trindade, mas isso não fez ele deixar de ser Deus em nenhum momento. Ele continuou sendo Deus em todo momento. Por isso que é incorreto quando nós pegamos um texto e tentamos justificar a pessoa bendita de Cristo em relação ao Pai, quando Jesus Cristo diz mais de uma vez que diz: isto pertence apenas ao Pai e não ao Filho. Aí nós pensamos assim: puxa, então quer dizer que nesse ministério terreno Jesus não sabia o dia da sua vinda. Entretanto, quando ele ascendeu, então ele ficou sabendo. Este é um pensamento incorreto. Jesus Cristo, ele sempre foi Deus, tanto na sua encarnação quanto na sua ascensão. O Filho sempre foi Deus, é a terceira pessoa, é a segunda pessoa da bendita Trindade. Acontece que há uma economia entre as pessoas que pertence a elas, e o Filho decidiu não saber, ponto, e não há problema nenhum com isso. Nós não podemos dizer e subtrair a deidade de Cristo e depois agregar algo a ela. Isso é mudar a pessoa de Deus.
nós podemos dizer o seguinte: isto pertence à economia, à relação das pessoas da Trindade, mas isso não diminui como Deus, assim como não diminui a pessoa bendita de Cristo dizer que o Pai é maior, como uma expressão de honra e amor entre as pessoas da Trindade. Então, uma coisa é a ênfase ou a economia, outra coisa é dizer que isso houve mudança. Então precisamos apenas tomar cuidado com isso. Terceiro, Deus é imutável em seu conselho, sua vontade nunca muda, o propósito de Deus nunca se altera. Uma destas duas coisas faz com que o homem mude de opinião e inverta os seus planos. Primeiro, falta de previsão para antecipar tudo, ou segundo, ausência de poder para executar o que planeja. Mas visto que Deus é onisciente, como é onipotente, nunca lhe é necessário rever seus decretos. Percebe aqui a presença de outros atributos confluindo com a imutabilidade. Por fim, aqui há firme consolação, uma grande aplicação aqui. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus sim. Por mais inconstantes que eu seja, por mais volúveis que os meus amigos se mostrem, Deus não muda. Se Ele mudasse como nós, se quisesse uma coisa hoje, outra amanhã, e se fosse controlado por capricho, quem poderia confiar nele? Mas Ele é sempre o mesmo. Então, a imutabilidade de Deus, Ele é um conforto para todos nós, porque embora nós possamos mudar, e nós mudamos, tem dia que nós vamos para a igreja, estamos tristes, tem dia que nós estamos para a igreja, podemos estar irados, porque sofremos algum tipo de injustiça, em algum grau. Tem dia que vamos para a igreja angustiado, porque talvez alguma coisa ocorreu de forma inesperada, mas Deus é sempre o mesmo, aquele a qual nós iremos recorrer, a nossa rocha firme, que estará pronto para nos acolher, embora irados, embora angustiados, embora tristes. Deus, em seu poder, Ele não muda e Ele irá tratar conosco de uma forma estável, porque Ele é o grande Senhor. Vamos agora ao terceiro e último atributo de Deus, o poder de Deus. O poder pertence a Deus e somente a Ele. Nenhuma só criatura no universo inteiro tem sequer um átomo de poder, salvo o que é delegado por Deus. Mas o poder de Deus não é adquirido, nem depende do reconhecimento de nenhuma outra autoridade, pertence a Ele. Inerentemente quer dizer que é algo que está ligado à sua pessoa, não pode desassociar-se a Ele, é parte da sua essência. O poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente e autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao onipotente. Ele não se firma sobre nenhum torno reforçado, uma peça que possa lhe dar mais força, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte também não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas esplendor. Esta é a expressão de Spurgeon. Spurgeon está sendo citado aqui do aspas lá de cima. Então, Deus, Ele tem todo o poder. O que seria o poder? É difícil dar uma definição somente. Existem poderes, por exemplo, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil assevera que existem três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que é a habilidade ou a investidura de ações legítimas diante dos demais cidadãos brasileiros. Então é quando você tem condições e é investido de condições para executar. Então isso são poderes no ângulo político. Mas nós experimentamos outras espécies de poder. Por exemplo, o poder de locomoção. Vocês puderam vir aqui e se locomoverem. Isso é um poder. Existem pessoas que não se levantam mais da cama, não possuem mais esse poder, e você tem. Assim também como um poder de ter uma saúde estável. Tem pessoas que não podem mais, estão ligadas a máquinas. Então existem várias qualidades de poder. Deus, Ele é todo poderoso e todo poder pertence a Ele. Então isso vai trazer grandes aplicações.
Perceba algumas que ele irá trazer agora. Consideremos o poder de Deus na criação. Antes de poder trabalhar, o homem precisa ter ferramentas e material, mas Deus começou com nada e só por sua palavra fez do nada todas as coisas. É incrível, não dá para a gente conseguir imaginar isso. Nós cremos porque é revelação, mas nós não conseguimos visualizar como o que é o nada, né? Nós não conseguimos imaginar o que é o nada, né? Se você pensar em alguma coisa branca, já é alguma coisa, é branco, né? Mas o que é a ausência de existência? Então, da ausência, Deus criou por meio da sua palavra. Nós acreditamos, mas nós não conseguimos nem visualizar imageticamente, né? Tal é o poder de Deus. Considere o poder de Deus na preservação. Nenhuma criatura tem poder para preservar-se a si mesma. Tanto o homem como o animal pereceriam se não houvesse erva para alimento, e a erva murcharia e morreria, se o solo não fosse refrescado com chuvas frutíferas. Portanto, Deus é denominado o preservador dos homens e animais. Salmo 36:6. Então, toda a existência, tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, que os nossos sentidos conseguem mensurar, tato, paladar, audição, visão, tudo isso é preservado por Deus. Então, este templo, quando nós estamos aqui, embora nós tenhamos alvenarias que sustentam a sua estrutura, mesmo estas moléculas estão estáveis pelo poder de Deus, né? O poder de Deus que mantém todas as coisas construídas e estáveis pelas leis da física, como nós as chamamos, assim como Deus também mantém as estruturas do universo e a ordem celular. A vida do ímpio, que agora deve ter passado ali e nem dado glória a Deus, reconhecendo a sua grandeza por estar diante de uma igreja do Senhor e não adentrar as suas portas para tributar louvor. Então não há ser nesta terra, e quando eu digo ser, mesmo as pessoas das outras religiões que possam professar outras religiões, essas também são mantidas por Deus. Essas pessoas, elas têm vida porque Deus dá fôlego a estas pessoas. Ninguém é autônomo, todos são pertencentes ao Senhor. Por isso que no final de todas as coisas, no dia final, no juízo final, cada um irá dar conta do que foi feito por meio do seu corpo. Seja o cristão, para a honra e glória do Senhor, sejam os outros credos e confissões de outras religiões, que vão prestar contas e receberão o devido juízo, uma vez que não adoram a Deus como Deus se revela nas Escrituras. Resumo então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vimos 3 atributos de Deus. Deus é onisciente, imutável, poderoso. Esses atributos não esgotam o ser de Deus. Embora eles os tenha antes do tempo e terá depois do tempo, uma vez que o tempo é criação dele, Deus não se reduz aos atributos que selecionamos para fins didáticos. Então tomemos cuidado, né? Quando nós dizemos que Deus é amor, é correto. Geralmente quando alguém diz Deus é amor, aí eu falo Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é misericordioso, sim, mas também Deus é ira contra o pecado. Então, para poder balancear, porque às vezes nós temos uma certa método de embora não usemos, mas às vezes nós temos um certo método de caixinha de promessa. A gente só seleciona aquilo de Deus que me é agradável, palatável e me serve. Isto é uma forma de deformar Deus, né? Nós temos que entender que Deus ele irá reagir da maneira dele, como ente santo, ou com ira, ou com justiça, ou com amor, da maneira que ele achar melhor agir. Que possamos aumentar nosso grau de reverência, conhecendo e agregando esses ensinamentos aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.